O Rei Corvo. Capítulo 5. Neil tinha $250 mil e instruções para ter acesso a mais $500 mil que estavam escondidos em seu dormitório. Ele e a mãe haviam fugido com muito mais do que isso, mas a reserva deles acabou minguando depois de anos na estrada. O que sobrou era considerado uma pequena fortuna pela maioria das pessoas e uma maldição por Neil. Seria complicado arranjar um emprego sem poder fornecer ao seu chefe um número de identidade, e a cada vez que se mudava precisava de um novo nome, um novo rosto e um novo lugar para viver. Rapidamente as despesas iam aumentando. Disfarces eram baratos. Novo corte e cor de cabelo, lentes de contato e um sotaque eram o suficiente para enganar as pessoas. Quando estava em outro país, Neil usava o sotaque britânico da mãe e quando estava nos Estados Unidos, o sotaque americano do pai. Precisava de um endereço, às vezes uma nova língua, além de formas de passar o tempo que combinassem com sua personalidade sem chamar muita atenção. A sorte o permitiu achar um lugar para viver em Newport, mas precisava encarar o fato de que no futuro ia ter que pagar aluguel. Algumas mudanças elevavam o conceito de caro. Neil só conseguiria sobreviver a esse ano se fizesse grandes esforços. Mudar de nome e cidade não iria salvá-lo depois de ter comprado briga com Rico Moriyama e saído nas notícias. Precisava cortar todos os laços que já teve, incluindo-o com os Estados Unidos. Conseguir um novo passaporte não era coisa simples, mas pelo menos ele sabia por onde começar. A mãe tinha nascido no berço de uma máfia britânica, por isso ele acabou herdando uma lista de contatos nada agradáveis. Como a maioria deles era europeu e estavam fora do alcance do pai, Neil não tinha certeza se cuidariam dele na ausência da mãe, mas tinha esperança de que o nome dela pudesse facilitar o processo. A papelada de que precisava custava um preço exorbitante, mas representava alguns dos melhores trabalhos disponíveis no mercado. Tinha que levar em conta a velocidade com que a tecnologia estava mudando. Como Neil conseguia adivinhar de quanto dinheiro iria precisar em maio, até lá não queria ter gastos desnecessários. Já tinha sido burro com o próprio dinheiro no desastre que foi a festa de boas-vindas em Colômbia, então queria ficar bem de olho no que havia sobrado. Mas seus colegas de equipe tinham outros planos, e foi assim que na terça-feira, Neil acabou saindo para comprar roupas. Ninguém o avisara de que não iriam voltar para casa logo após o treino. Enfiaram Neil no carro e o arrastaram para o shopping sem mais nem menos. No próximo sábado seria a festa de outono do Sudeste, e todos sabiam que Neil não tinha roupas apropriadas para usar. Era um evento menos formal do que a festa de inverno, em dezembro, mas ainda assim era preciso mais do que uma calça jeans e camisetas surradas. Em algum momento você vai ter que provar algumas roupas, disse Nick. Ou eu poderia só não ir, discutiu Neil. Cala a boca. Você vai sim, ordenou Kevin, como se ele próprio também não tivesse motivos para estar tenso com a festa. Todas as 14 equipes da primeira divisão do Sudeste compareceriam, e isso incluía os Corvos de Edgar Allan. A vontade de Kevin de ver seus antigos colegas de time era ainda menor que a de Neil. As outras equipes querem dar uma olhada em você. Não dou a mínima para eles, retrucou Neil. Só me importo com eles em quadra. Não seja assim, Neil, Andrew disse, arrancando uma roupa atrás da outra dos cabides e as jogando no chão. Atirou um dos cabides vazios em Nick, que deu um grito e desviou bem a tempo. Andrew deu de ombros ao perceber que não tinha acertado, e desviou o olhar para Neil. Você riu do Rico no programa da Kate. Se não for, ele vai dizer que é porque está com medo de ficar cara a cara com ele. Que vergonha, Neil. Mas Neil realmente estava com medo e Andrew sabia disso. Aqui, disse Aaron, entregando um pedaço de papel para Neil. Toma isso aqui antes que eu me esqueça. Era uma listinha de nomes e números escrita em caneta azul claro. Nick se inclinou para ver, fazendo um murmúrio de desdém. É sério isso, Aaron? Dan me pediu para pegar uma lista com a Kathleen, respondeu Aaron. Quem são essas pessoas? Perguntou Neil. São as raposetes solteiras. Só tem mulher na lista, reclamou Nick. Isso não vai ajudar a gente. Neil chamou a atenção dele. Nick arrancou a lista da mão de Neil e a amassou. Sua ignorância é encantadora, Neil. Tem 19 anos e nunca olhou para os peitos da Alison? Impossível você ser hétero. Qualquer hora dessas a gente precisa sentar para falar sobre isso. Quer saber? Já deu para mim. Aaron ergueu as mãos e se virou. Quando acabarem, estarei na praça de alimentação esperando vocês. Para de ser má influência, reclamou Kevin para Nick.
Ele vai chegar na seleção. E será mais fácil se ele for hétero. Você mais do que ninguém sabe o quanto as pessoas podem ser preconceituosas. Para pensar no impacto que isso pode ter na carreira dele. Não é possível que estejamos tendo essa conversa, disse Neil. Nick colocou uma mão de cada lado da cabeça de Neil, como se tentasse protegê-lo do que iria dizer. Não funcionou já que não cobriu as orelhas dele. Você se preocupa com a carreira do Neil. A felicidade dele deixa comigo. Qual é, Kevin? Até você tem que admitir que isso é estranho pra cacete. Andrew ergueu as mãos. Novidade pra você, Nick. Neil não é normal. Isso é mais do que anormal. Eu estou bem aqui, reclamou Neil, e posso escutar vocês. Nick deu um suspiro dramático e o soltou. Tá bom, tá bom. Leva uma líder de torcida com você se quiser. Eu não vou levar ninguém, concluiu Neil. Nem quero ir nesse negócio. Você tem noção de como é patético aparecer sozinho num evento desses? Você vai levar alguém? Indagou Neil surpreso. E o Eric? Ele está na Alemanha, rebateu Nick. Sim, vou levar alguém, mas não vou namorar o cara. Só quero alguém para me fazer companhia e me divertir um pouco. Sabe se divertir? Aquilo que as pessoas fazem de vez em quando. Vocês dois são impossíveis. Neil desviou o olhar para Andrew, mas foi Kevin quem respondeu. Não é da sua conta. 3. Disse Neil. Alison. Essas duas palavras acabaram com o bom humor de Nick, e Neil se recusou a sentir remorso depois de tudo que Nick havia dito sobre ele, mas também não se sentiu vingado. Nick murmurou alguma coisa baixinho e saiu para olhar as camisas no fim do corredor. Neil voltou sua atenção às calças penduradas à sua frente, mas não conseguia se concentrar. Ficou empurrando alguns cabides de um lado para o outro sem prestar atenção em tamanhos ou cortes, então se virou para Kevin. Você a levaria? O próprio Neil se surpreendeu consigo mesmo ao perguntar isso, tanto quanto os dois garotos que passaram a encará-lo. Neil continuou mexendo nos cabides, se recusando a tirar os olhos de Kevin. Ela e Seth estavam animados para ir. Sempre que a gente almoçava junto, os dois só sabiam falar disso. Agora ela vai e ele não vai estar lá. É uma solução bem fácil, né? Disse Andrew com um sorriso largo e debochado. Fazer outra pessoa arrumar sua bagunça. Ah, Neil. Melhore da próxima vez, beleza? Você é um saco quando fica com o rabinho entre as pernas. Vai se fuder, disse Neil. Sua teoria não passa de uma teoria. Quando você conseguir provar, o que vai fazer com que milagrosamente você consiga olhar na cara da Alison? Andrew fingiu estar chocado. Quando eu conseguir provar, vou colocar um alvo nas costas do Seth e o pincel bem nas suas mãos. É melhor pensar duas vezes, não? Neil não tinha resposta para aquilo. Andrew só lhe deu alguns segundos para reagir, depois disso deu uma risada e começou a se afastar. Neil observou ir embora, se perguntando qual dos membros do grupo ele mais odiava. Eu não vou convidá-la, disse Kevin, porque alguém precisava quebrar o silêncio. Pode até ser que você tenha atraído a ira de Rico para a linha de ataque, mas é por minha causa que ele veio para o sul. Nenhum de nós tem o direito de falar com a Alison agora. Você acha que o Andrew está certo? Observou Neil. Sim, confirmou Kevin. Não se mata alguém por causa de um jogo. De onde venho, isso não é só um jogo, disse Kevin. Eu sei que Rico estava por trás disso. Sei do que pessoas como eles são capazes. Fique feliz por nunca entender como as pessoas que nem eles pensam. Em qualquer outra situação Neil ficaria aliviado ao ouvir essas palavras de Kevin. Isso significava que Andrew não havia contado a ele a verdade sobre o passado de Neil e que Kevin ainda não reconhecera. Mas por uma fração de segundo Neil pensou em corrigi-lo. Queria dizer a Kevin que já havia presenciado muita crueldade antes, mas que nenhuma delas tinha sido tão sem sentido. O pai de Neil comandava uma máfia poderosa e leal. Poucas pessoas eram burras a ponto de insultar o açougueiro, ainda menos de desafiá-lo. Quando faziam isso, o açougueiro os usava de exemplo, não o vizinho ou colega de trabalho, mas a pessoa em si. Rico deveria ter vindo atrás de Neil pelo que ele falou, e não descontado em Seth. Ei, Nick chamou do fim do corredor. Neil estava grato pela distração, mas Nick caminhava muito devagar até eles. Ninguém mais aguenta tanta desgraça por hoje. O que quer que estejam conversando, botem um ponto final antes de eu chegar aí, beleza? A reação de Kevin foi se afastar em silêncio. Nick ainda parecia meio desconfiado quando parou ao lado de Neil, que olhou para a quantidade de roupa que carregava nos braços, nenhuma parecendo apropriada para um banquete.
Não ia falar nada, mas Nick percebeu o olhar de Neil e ficou todo orgulhoso. Eu tenho bom gosto para roupas, né? Se quiser provar, vai em frente, mas nem precisa. Sei que vão servir. E por que eu provaria? Ué, porque são para você. Nick respondeu, como se achasse que Neil já deveria saber disso. Então, antes mesmo que Neil esboçasse qualquer reação, prosseguiu. Sabia que o treinador está desde junho esperando a gente dar um jeito no seu guarda-roupa? Até ameaçou nos inscrever numa maratona se não tomássemos alguma atitude. Uma porra de uma maratona, Neil. Caras como eu não tem como correr tanto. Me faz um favor e não discute. Não tem nada de errado com as minhas roupas. Será que a gente pode voltar para a parte em que eu pedi para não discutir? Me lembro bem dela, já que foi há 5 segundos. Nick tirou as roupas do alcance de Neil quando ele fez um movimento de pegá-las. Não. Pode deixar que eu seguro. Você precisa pegar umas calças. Neil contou até 10 em silêncio, mas isso não diminuiu o nível da própria impaciência. Nunca mais saio para fazer compras com vocês. É o que você acha? Cara, estou começando a entender por que o Andrew te largou aqui, disse Nick. Que bom que ele me ignorou quando falei para levar você com a gente. Me levar para onde? Ah, você sabe, disse Nick vagamente. Foco na tarefa, Neil. Quanto mais você enrolar, mais tempo ficaremos aqui. Neil afastou Andrew, Allison e irricudamente se concentrou em achar alguma coisa para vestir. Calças eram fáceis de escolher, mas Nick rejeitou as primeiras camisas que Neil tinha pegado. Depois de um tempo, Neil acabou desistindo e deixando Nick escolher algo para ele. Foram juntos até o caixa, mas Nick se recusou a largar as roupas que Neil não queria. Bateu nas mãos dele e se virou teimoso. Por que você pagaria por tudo isso sendo que nem queria essas roupas? Tecnicamente é a universidade quem está pagando, já que o treinador vai declarar estes valores. Ei, disse Nick, recuando quando Neil tentou pegar as roupas de seus braços novamente. Encosta de novo e eu mordo você. Não fica achando que eu não tenho coragem de fazer isso, porque tenho. Gosto de morder. Pode perguntar pro Eric. Parem de nos envergonhar. Kevin o separou. Vai em outro caixa, Nick. Eu posso pagar pelas minhas coisas, reclamou Neil quando Nick saiu andando. Kevin o olhou lentamente da cabeça aos pés. A calça jeans de Neil estava tão desbotada que tinha adquirido um tom cinza esbranquiçado, e as bainhas da camisa estavam puídas e se desfazendo. Não era a primeira vez que alguém olhava para Neil como se ele não fosse ninguém, mas a condescendência de Kevin era 1000 vezes mais eficaz. A primeira onda de calor que sentiu no estômago era constrangimento puro, mas Neil se recusou a deixar que a sensação o dominasse. Tinha motivos bem válidos para usar roupas tão desleixadas. Alguém como Kevin, que tinha crescido sob os holofotes e feito uma fortuna com o próprio talento, nunca entenderia. Eu não te suporto, declarou Neil. Não dou a mínima, rebateu Kevin, apontando acima da cabeça de Neil para o caixa que os aguardava. Anda. Quando terminaram, saíram pelo shopping carregando as sacolas. Desceram a escada rolante e Nick os conduziu até a imponente fonte que marcava o centro do estabelecimento. Andrew esperava por eles ali, sentado de pernas cruzadas na mureta de mármore falso que circundava a água. Não ergueu o olhar quando se aproximaram. Estava muito ocupado digitando no celular. Nick largou as sacolas na frente de Andrew e se inclinou para ver melhor. Que lata velha é essa? Perguntou Nick, espantado. Ninguém mais gasta dinheiro em celular de flip, Andrew. Você estragou uma ótima aposta. Neil ficou ali de braços cruzados se perguntando se existia alguma coisa sobre a qual os colegas de equipe não apostavam. Que pena, disse Andrew nem um pouco solidário. Você não podia ter comprado pelo menos um com teclado QWERTY para ele? Pra quê? Andrew terminou o que estava fazendo, fechou o celular e o jogou para Neil, que instintivamente agarrou o aparelho, mas ao ouvir as próximas palavras de Andrew, congelou na mesma hora. Para quem o Neil vai mandar mensagem? Para mim, para começar, respondeu Nick, como se aquilo fosse óbvio. Quê? Disse Neil, mal conseguindo formular a pergunta. Ele abriu as mãos e encarou o celular cinza. Não achava que algo tão pequeno quanto aquele aparelho poderia ser capaz de causar tanta dor, mas o luto o perfurou, o fazendo se sentir despedaçado. O zumbido em seus ouvidos parecia o som do oceano. Por um momento voltou para a praia e viu o fogo devorar o carro. Lembrou-se do cheiro do sal da água e do fedor de carne queimada que embrulhava seu estômago. Ainda conseguia sentir a
Areia nos dedos, quente onde o sol batia e fria onde havia enterrado os ossos da mãe. Tinha deixado os celulares por último. Compravam aparelhos novos a cada vez que se mudavam, aparelhos descartáveis que poderiam ser abandonados ao primeiro sinal de problemas. Mas ele quisera guardar o celular dela. Queria um objeto concreto no qual pudesse se agarrar na ausência da mãe. Mas mesmo então já sabia que era melhor não. Jogou ambos os aparelhos no mar antes de sair da praia. Depois disso nunca mais comprou um celular novo. Não achava necessário, Neil não tinha ninguém no mundo para quem pudesse ligar. Neil, a urgência na voz de Nick finalmente interrompeu os zumbidos no ouvido dele. Neil desviou o olhar para o rosto de Nick, percebendo tarde demais que estivera falando com ele. Nick parecia preocupado. Neil engoliu em seco e tentou se lembrar como respirar. Fechou os dedos ao redor do celular para não precisar olhar para o aparelho e o estendeu para Nick. Não. Nick ergueu as mãos, menos como se estivesse afastando-se do celular e mais como se tentasse acalmar um animal encurralado. Neil, ele começou bem devagar e com cuidado. A gente meio que precisa que você fique com o celular. Temos que ter uma forma de entrar em contato com você este ano. Você tem um jeitinho só seu de fazer as pessoas quererem te matar, disse Andrew. Nick parecia incomodado por aquela explicação sem delicadeza alguma do primo, mas não tirou os olhos de Neil. E se o treinador precisar falar com você ou os fãs estranhos do Rico começarem a causar encrenca? Ano passado as coisas ficaram bem tensas ali no final da temporada, e este ano já não começou muito bem. É só por precaução. Todo mundo vai ficar mais tranquilo sabendo que temos como falar com você. Eu não posso. Era uma resposta esfarrapada e sincera demais, mas não dava para Neil evitar. Se não se livrasse daquele celular, ia acabar passando mal, Nick e eu. Tudo bem, disse Nick, apertando as duas mãos de Neil entre as suas. Vamos dar um jeito. Neil achou que se sentiria melhor depois de Nick pegar o celular, mas a sensação avassaladora de perda ainda o estava deixando com dificuldade para respirar. Soltou as mãos das de Nick e pegou as sacolas de roupas que o companheiro de time tinha colocado em seu braço. Não precisou pedir as chaves. Andrew as surrupiou do bolso do primo e as ergueu no alto, oferecendo-as. Neil agarrou as chaves, mas Andrew continuou assegurando mais um pouco. Se inclinou para a frente ainda sentado e sorriu. Ei, Neil, honestidade não combina nem um pouco com você. Neil arrancou as chaves das mãos dele e se afastou, deixando para trás o som da risada de Andrew. Não voltou mais para dentro do shopping, mas eles também não demoraram muito para irem atrás de Neil. Ninguém tocou no assunto do celular novamente e ainda que Nick lançasse olhares preocupados pelo retrovisor, ninguém trocou nenhuma palavra com Neil durante o trajeto de volta ao campus. O silêncio não duraria muito, por mais que fosse esse o desejo de Neil. Ele saiu do banheiro vestindo metade de seu equipamento para o treino noturno e percebeu que Kevin já tinha saído do vestiário. As roupas espalhadas pelo banco davam a entender que havia sido expulso dali antes mesmo de terminar de se arrumar. Andrew estava sentado de pernas abertas no banco, à espera dele. À sua frente estava o celular novo de Neil, que por instinto baixou o olhar para o aparelho e logo depois, para o rosto de Andrew. O sorriso já tinha desaparecido. Não tinha tomado a dose das 9 para conseguir se acalmar e dormir, apesar de geralmente ficar com Kevin e Neil até meia-noite. Não tem quem aguente tanto problema, Andrew começou. Não preciso de um celular. Quem precisa mais do que você este ano? Andrew tirou o próprio celular do bolso, colocando-o ao lado do de Neil. Parecia ser do mesmo modelo, embora fosse preto. Ele abriu ambos os aparelhos e apertou alguns botões. Segundos depois, o celular de Andrew começou a tocar. Neil esperou que fosse apenas um toque genérico, mas então um homem começou a cantar. Não parecia ser o tipo de música que Andrew colocaria como toque, até que Neil prestou atenção na letra. A canção falava sobre fugitivos. Neil cruzou o cômodo, sentando-se de frente para Andrew no banco. Pegou o celular que ainda tocava e apertou o botão para rejeitar a ligação. Você não tem graça nenhuma. Nem você. Amarrou uma corda no próprio pescoço e entregou a ponta para o Rico, disse Andrew. Eu me lembro muito bem de ter dito que cuidaria de você. Me dá um bom motivo para você estar dificultando as coisas. Só consegui sobreviver por 8 anos porque ninguém sabia onde eu estava, afirmou Neil. Esse não é o motivo. Estamos fazendo de novo aquilo de sermos honestos? Precisamos? Perguntou Andrew, pegando o celular das mãos de Neil.
Você primeiro. Neil começou a mexer distraidamente no aparelho novo, rodando em círculos no banco, sem querer e ao mesmo tempo sem conseguir pegá-lo. Sabe como é? A maioria dos pais dá aos filhos um celular para poder saber onde estão ao longo do dia. Eu tinha um, por causa das pessoas com quem meu pai trabalhava. Meus pais queriam ter certeza de que conseguiriam falar comigo caso o pior acontecesse. Só por precaução, disse Neil, repetindo as palavras de Nick. Levei o celular comigo quando fugi. Vi meus pais morrerem, mas ficava pensando que talvez eu tivesse me enganado, que talvez um dia eles me ligassem para dizer que foi tudo encenação, para dizer que eu podia voltar para casa e que as coisas ficariam bem. Mas na única vez que o aparelho tocou, era um homem exigindo que eu trouxesse o dinheiro dele de volta. Desde então não tenho mais celular, e não tem por que ter um agora. Para quem eu iria ligar? Nick, o treinador, o centro de valorização da vida, sei lá, não dou a mínima. Estou começando a me lembrar porque não gosto de você. Fico surpreso que tenha esquecido para início de conversa. Talvez eu não tenha. Neil empurrou o celular na direção de Andrew. Tem que haver um outro jeito. Você podia, de vez em quando, deixar de ser frouxo, sugeriu Andrew. Eu sei, é um conceito difícil para alguém que tem o instinto de fugir sempre que pinta um problema novo, mas, um dia desses, experimenta. Quem sabe você até curte. O que eu gostaria mesmo é de fazer você engolir esse celular. Viu? Assim fica mais interessante. Não estou aqui para divertir você, disse Neil. Mas como era esperado, você tem talento suficiente para fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Uma pergunta, Neil. Parece estar morto? Ele apontou para o próprio rosto esperando uma resposta, não parecendo surpreso ao ver que Neil não falaria nada. Aqui. Andrew gesticulou para que ele se aproximasse, como se quisesse mostrar alguma coisa para Neil na tela de seu celular. Abriu o aparelho com uma mão só e pressionou com força um único botão. Fez-se silêncio, e logo depois deu para ouvir o zumbido distante do celular de Andrew discando. O aparelho de Neil começou a tocar. As palavras eram diferentes das do toque de Andrew, mas a voz era igual. Neil percebeu que era a mesma maldita música. A letra machucava tanto quanto a do toque de Andrew. Neil olhou para o celular, deixando-o tocar. Seu celular está tocando, disse Andrew. Melhor você atender. Neil pegou o aparelho com os dedos dormentes e o abriu. Levou apenas um segundo para ver o nome de Andrew na tela antes de atender a ligação e encostar o celular no ouvido. Seus pais estão mortos, você não está bem e nada vai melhorar, declarou Andrew. Nada disso é novidade para você. Mas a partir de agora e até maio, você ainda é Neil Jordan e eu ainda sou o cara que disse que te manteria a salvo. Eu não me importo se você vai usar esse celular amanhã. E não me importo se você nunca mais usar. Mas vai ficar com ele, porque pode ser que um dia acabe precisando. Andrew colocou um dedo embaixo do queixo de Neil, forçando-o a erguer a cabeça até que estivessem se olhando nos olhos. E nesse dia você não vai fugir. Vai se lembrar do que prometi e vai me ligar. Me diz que entendeu. Neil não conseguiu falar, mas assentiu. Andrew afastou a mão do rosto dele e fechou o celular com força. Neil também fechou o celular em um movimento silencioso. Depois de encarar o aparelho por um minuto que parecia infinito, se inclinou e o guardou na bolsa carteiro. Andrew ficou observando com olhos semicerrados até Neil se endireitar. Neil não queria olhar para ele até ter certeza de que estava com o semblante tranquilo, mas não conseguiu evitar. Andrew o analisou por mais um minuto, então suspirou e se afastou. Se você tiver terminado de causar problemas, pode fazer a sua pergunta. Kevin deve estar puto te esperando. Neil queria perguntar sobre Kevin, mas os celulares o fizeram se lembrar de outra questão. Poderia encher o saco de Kevin por uma explicação melhor sobre o acordo dele com Andrew. Mas essa outra pergunta era algo a que só Andrew podia responder. Por que a polícia de Oakland te ligou? Direto ao ponto. Talvez você não seja tão covarde assim, no fim das contas, disse Andrew, parecendo achar graça. O conselho tutelar vai investigar um dos meus pais adotivos. Porco Higgins sabe que morei com eles, então me ligou atrás de um testemunho. Mas você não vai colaborar. Andrew fez um gesto com os dedos em recusa. Richard Spear é um cara bem desinteressante, mas relativamente inofensivo. Não vão encontrar nada que possa incriminá-lo. Tem certeza? Indagou Neil. Sua reação foi um pouco exagerada para um mal-entendido. Não gosto dessa palavra. Neil hesitou. Exagerada? Mal-entendido.
Meio estranho ficar incomodado com uma palavra dessa. Você não tem moral nenhuma para julgar os problemas dos outros, retrucou Andrew. Andrew passou a perna por cima do banco e se levantou. Neil imaginou que aquilo significasse que a conversa tinha acabado, então, enquanto Andrew saía, pegou o calção de treino. A porta mal fechou atrás dele e já se abriu de novo. Andrew estava certo. Kevin parecia completamente puto por ter sido obrigado a atrasar o treino. Neil estava esperando alguma bronca sarcástica, mas os movimentos irritados do atleta falavam por si só. Terminaram de se arrumar o mais rápido que conseguiram e descontaram todo o estresse em quadra. Quando terminaram, Andrew estava esperando por eles parecendo meio sonolento. Os três voltaram juntos para o dormitório. Neil foi até o banheiro se trocar para dormir, empurrando com o pé as roupas para um canto depois de tirá-las, e sentou-se na borda da banheira. A luz do teto brilhou na superfície curva do celular, aninhado na palma de sua mão. Demorou o que pareceu uma eternidade para finalmente conseguir abri-lo. Lentamente deu uma olhada no menu do celular e não ficou totalmente surpreso quando viu que Andrew já tinha preenchido a lista de contatos. Chegará até a inserir alguns na discagem rápida. Andrew era o primeiro, depois Kevin, então o iMac. Neil não fazia ideia de por que a psiquiatra do time havia sido colocada como contato de emergência. Não tinha nenhuma intenção de voltar a falar com Betsy Dobson. Neil deletou as informações dela. Quando a lista de contatos foi atualizada, Neil foi para o histórico de chamadas. Havia um nome na lista com duas marcações de tempo diferentes ao lado. Não era o nome de sua mãe, mas também não era o do pai. Aprenderia a viver com aquilo um dia de cada vez. O celular de Neil tocou na manhã seguinte, diminuindo em 5 anos sua expectativa de vida. Estava arrumando as coisas para sair da aula de espanhol quando ouviu aquele zumbido inconfundível. Na mesma hora deixou os livros de lado e começou a procurar pelo aparelho no fundo da mochila, a cabeça a 1000 por hora pensando em tudo que poderia ter dado errado. Uma mensagem estava piscando na caixa de entrada. Os batimentos de Neil desaceleraram um pouco quando ele viu o nome de Nick, já que achava que ele seria a última pessoa a trazer más notícias. De qualquer forma, abriu a mensagem e encontrou uma carinha sorridente de 2 caracteres sorrindo para ele. Esperou para ver se chegaria mais alguma coisa, mas parecia que a mensagem era só aquilo. Da próxima vez que o celular tocou, era Dan. Nick disse que você tá com o celular uhul. Sim. Neil respondeu, esperando que aquilo fosse o suficiente. Segundos depois, Dan enviou outra mensagem. Já tava na hora, pensei que você nunca ia ter. Neil ficou pensando se deveria perguntar como andavam as aulas de redação dela, mas decidiu que era melhor ficar quieto. Quando Neil chegou ao refeitório dos atletas para almoçar, estava com 20 mensagens acumuladas. A maioria era de Nick, comentários aleatórios sobre nada em especial. Neil lia todas as mensagens, mas só respondia quando Nick fazia uma pergunta. 2 eram de Matt. Primeiro para ver se era verdade o boato de que Neil estava com o celular e depois reclamando da aposta que Andrew sabotou por ter comprado um modelo tão barato. Matt enviou para Neil. Ninguém mais usa esse tipo de celular. Ele achou isso aí numa loja de penhores? Neil não sabia o que pensar daquilo. As raposas passavam 7 horas juntas todos os dias durante os treinos, além de dormir e dividir quartos na Torre das Raposas. Não conseguia entender como ainda tinha um assunto para conversar. Queria desativar o recurso de mensagens de alguma forma ou dizer a eles que não era esse o motivo para estar com um celular. Celulares eram para emergências, não para ficar trocando mensagens sobre uma aula chata. Mas acabou ficando na dele, porque sabia que dessa vez não tinha razão, mas ainda assim tinha um sobressalto sempre que o aparelho tocava. Nenhum dos outros se deixou abalar pelo silêncio dele. Nick ficou perturbando durante todo o dia e a maior parte da quinta-feira. Finalmente a paciência de Neil chegou ao limite, fazendo-o reagir e responder alguma coisa. Sentou-se nas escadas do corredor onde tinha as aulas particulares. Digitou a mensagem com bastante cuidado. O que acontece se você usar todas suas mensagens disponíveis e depois acabar precisando delas? A resposta de Nick foi quase imediata. 3 interrogações. Segundos depois, disse algo mais útil. Nosso plano tem mensagem ilimitada. Não acaba nunca. E não é por falta de tentativa. Com um sinal de sorriso no final. Neil suspirou e entendeu que aquilo era causa perdida. Tinha 70 mensagens não lidas quando entraram no ônibus no fim da tarde de sexta-feira.
jogariam contra a USC Columbia nessa noite. Columbia era a única outra equipe de X da primeira divisão no estado, então as duas universidades tinham uma rivalidade bem intensa e acalorada. As chances eram boas, apesar de as Raposas repetirem a mesma escalação bizarra da semana anterior. Nick queria ir até Columbia dirigindo para poderem ir ao Eddings-Filiget depois, mas o iMac não permitiu. Sabia muito bem no tipo de coisa que eles se metiam na boate e não queria correr riscos tão perto do banquete. Se algum dos árbitros no banquete julgasse, por qualquer motivo, que Andrew não estava tomando os remédios, poderia forçá-lo a fazer um exame de sangue. O iMac não queria o pó de biscoito aparecendo nos resultados. Andrew não contestou a decisão do treinador, mas Nick ficou bastante mal-humorado. Ele se virou no banco para conversar com Neil. Em algum momento, enquanto ele falava sobre um projeto que precisava fazer para uma disciplina, o celular de Neil vibrou, e sem nem pensar muito ele deu uma olhada. Era uma mensagem de Nick com um sorrisinho. Neil olhou para ele sem entender. Viu? Disse Nick, parecendo satisfeito. Muito melhor assim. É desse jeito que um ser humano normal fica quando olha pro celular, Neil. Neil encarou. É por isso que você não para de me mandar mensagem? Principalmente por isso, respondeu Nick. Andrew me mandou cuidar disso. Essa é a forma mais fácil que conheço. Cuidar do quê? De você, lógico. Uma pergunta, disse Nick. Se eu não tivesse te perturbado tanto, você teria tocado no celular essa semana? Ele é para emergências, rebateu Neil. Então não. Outra pergunta, continuou Nick. Você acha mesmo que teria usado o celular se tivesse uma emergência? Não, fala sério. Você não viu a cara que fez quando Andrew te entregou o celular, Neil? Não era falta de interesse ou choque. Era tipo, um colapso mental de um jeito que eu não via há anos. Não sei porquê, mas sei que você não iria pensar em ligar pra gente se tivesse uma emergência. Neil sabia que ele tinha razão, mas disse. Você não sabe. Não dava pra arriscar. A gente não queria descobrir do jeito mais difícil o quanto sua mente é ferrada. Eu liguei pro Matt de Columbia quando precisei de ajuda. Sim, disse Nick, pouco convencido. Ficamos sabendo. Você ligou pro Matt, repetiu aquela sua coreografia do Estou Bem, e depois aceitou carona de estranhos para voltar pro campus. Será que se lembra disso? Nick esperou, mas Neil não tinha como se defender contra uma acusação daquelas. Enfim, de nada. Acabei de te poupar de gastar no mínimo $200 em terapia intensiva. Neil não achava que precisava ser grato a Nick por ter baixado sua guarda por pura exaustão, mas obedientemente respondeu. Obrigado. Alguma vez você já disse isso sem parecer que está fazendo uma pergunta? Questionou Nick parecendo incomodado. Mas ok. Aceito qualquer vitória que vier. Focar nas batalhas primeiro e depois vencer a guerra, certo? Não sei como é o ditado, mas você entendeu o que quis dizer. Então, do que eu estava falando mesmo? Não demorou muito para ele se lembrar, e então começou a falar sem parar sobre a apresentação que tinha para fazer. Neil deixou tudo entrar por um ouvido e sair pelo outro. Sua mente estava mais focada no celular ainda em suas mãos do que na voz de Nick. Quando o garoto finalmente se virou para encher o saco de Aaron sobre alguma coisa, Neil abriu o celular. Saiu da caixa de entrada lotada e foi até o histórico de chamadas. Nada tinha mudado. O nome de Andrew ainda era o único ali. Não fazia sentido. Kevin disse que ele tinha algo que Andrew queria. Neil não sabia o que era, mas tinha que ser algo grande, se Andrew estava disposto a desafiar os corvos e resolver encarar com todos os problemas de Neil. Pensou que precisava falar com Kevin sobre isso no fim de semana, mas primeiro, teriam que sobreviver ao banquete de outono. Pensar em ver Rico no dia seguinte era o suficiente para azedar seu humor. Neil enfiou o celular no fundo da mochila e tentou não pensar em mais nada. Espero que tenham gostado. Até o próximo capítulo.